É que quando a gente fala de amor, a gente não entende muito bem quão grave ele pode ser até que ele acaba com a sua vida. Oi, se você não me conhece, eu sou a Millie e esse aqui é o Ophílias. Sabe aquele livro que quando você lê a última página, fecha ele, você só fica olhando pro teto e pensando: o que foi que eu acabei de ler? Esse é o tema do vídeo de hoje, livros que alteraram completamente a química do meu cérebro, versão romance. Eu quis trazer esse tipo de vídeo porque a maioria dos livros que eu li na minha vida, dos que mudaram a minha vida, foram de romance. De alguma forma, eles alteraram a química do meu cérebro, óbvio, senão não estaria falando deles aqui. Mas eles me levaram para um lugar que eu jamais imaginaria ir, em questão de me mudar como ser humano, me trazer novas visões sobre o mundo, sobre relacionamentos, não só relacionamento romântico, mas o relacionamento também de amizade, enfim, relacionamento paternal, maternal e, enfim. Sem mais delongas, vamos começar esse vídeo, ok? Tá, vamos começar aqui com um livro que eu sei que muita gente aqui já leu, porque ele é um famosinho do BookTok, das bookredes no geral, mas eu também já vi muita gente falando mal desse livro, então eu sempre tive um pé atrás com ele. E sinceramente, quando eu fui ler, eu não tava dando nada por ele, tá? Que é Como Arruinar um Casamento, que vocês conhecem bastante, é aquele em que a mulher vai pro hotel pra tirar a vida e aí ela encontra a noiva e elas viram muito amigas, enfim. Eu acho que há anos não tem um livro que me tirou tanto da zona de conforto quanto esse, porque é muito estranho você pensar que a última coisa da sua vida pode te largar de mão e isso vai fazer com que você se afunde completamente. Tipo, geralmente a gente é levado a pensar que a gente tem vários pontos na nossa vida que a gente tem que melhorar, que a gente tem que se apegar pra poder viver. E aí, quando a gente depende só de um, é muito complicado. Ela tinha ido pra aquele hotel luxuoso pra simplesmente tirar a vida e que lá ela encontrou a alma gêmea dela. E que a gente nunca vai saber se ela ficou ou não com aquela alma gêmea, mas que o fato dela ter encontrado alguém que realmente entende ela fez com que ela voltasse a ver a vida com outros olhos. E eu acho que principalmente a noiva, tá? Eu não sei se a intenção dessa história era falar sobre como o amor, em suas várias formas de amizade, de amor romântico, enfim, ele pode fazer com que a gente viva mais um dia, porque realmente são as relações humanas que a gente tem que vão lá e dão a força pra gente que a gente precisa pra poder viver, pra poder passar por esse processo, sabe? E às vezes isso não basta, assim como pra ela o amor que ela tinha pelo ex-marido dela não bastou. Mas eu acho que eu vi por essa forma, de que ela podia ter tudo na vida, mas se ela não tivesse as relações com que ela pudesse se sentir genuinamente feliz, que ela pudesse ver um futuro, eu acho que ela não ia resistir de toda forma a querer se matar no final do livro. Eu só sei que eu gostei muito desse livro. Eu entendo quem não gostou, mas também eu entendo que ele pode ter sido panfletado errado também. Não sei, a gente tem que também considerar isso, porque ele foi panfletado pra mim como uma história de romance em que ela ficava com o noivo no final, ok? Essa foi a história que me panfletaram. E ela nem sequer fica com o cara no final. Então, assim, também pode ter essa opinião carregada, sabe? Não sei. Eu gostei muito. Ele alterou a química do meu cérebro, sim. E eu tô louca pra ler outras coisas dessa autora. Porque depois que eu fechei esse livro, eu só fiquei tipo, cara, bizarro, né? Tipo, como a sua vida pode fazer assim, do nada. Eu juro por Deus, assim, ó, esse livro é uma das melhores coisas que eu li esse ano. Sem brincadeiras. Agora a gente tem o nacional, ok? Porque eu sei que eu tô devendo pra vocês algumas resenhas sobre alguns livros nacionais. Mas enfim, vamos falar de Tudo é Rio, óbvio. Esse é um dos livros, assim, da minha vida. Pra quem não sabe, Tudo é Rio é da autora Carla Madeira. Ele é bem curtinho até pros livros que a gente indica aqui no Booktube, no BookTok, em todas as bookredes, enfim. Mas assim, eu vou ser bem direta.
porque eu acho que eu me enrolei muito no outro, e também porque tem só um ponto desse livro que me faz, assim, querer com que mais pessoas conheçam esse livro, assim, por mim. Que é muito por uma parte que a Carla fala que o rio, ele não pede licença, ele só passa e leva o que ele precisa. A gente não controla o que a gente sente. A gente pode ser capaz de se apaixonar por uma pessoa a 3.000 quilômetros de distância. Oi. Mas também que a gente só controla o que a gente faz com o que a gente sente. Enfim, esse livro é fantástico. Eu sei que muita gente odeia, eu sei que muita gente ama. E talvez os meus motivos não tenham ficado tão claros, mas eles estão aqui. Se vocês quiserem, eu falo mais sobre nos comentários. Tá, agora eu vou contar pra vocês um romance que realmente elevou o meu padrão em todos os sentidos, que foi O Guia para Não Namorar, de Josh Hazel. Eu acho que eu nunca ia imaginar que um livro desse pudesse ter elevado tanto o meu nível de o que aceitar num romance, ou a forma que eu vejo um romance, porque ele é um Friends to Lovers. Vamos começar daí. Geralmente a gente não tira muita coisa do Friends to Lovers, mas eu sinto que a conexão que o Josh e a Hazel tinham, tipo, é muito complicado você achar. E eu não tô falando de pessoas, tipo, 25 mais, tô falando 25 menos. Onde a gente realmente tá começando a ver a vida com outros olhos, a gente tá se formando melhor, a gente tá vendo realmente o que a gente quer pra um romance. Quando a gente é adolescente, a gente aceita qualquer coisa, mas depois do 18, principalmente a mulher, eu acho que a gente começa a entender um pouco que a gente não merece qualquer coisa. Literalmente a gente quer um Josh na vida, sabe? Inclusive esse livro aqui tá como um dos melhores livros de todos os tempos pra mim de romance. Então, se você ainda não leu esse livro, O Guia para Não Namorar, de Josh Hazel, da Christina Lauren, você tem que ler, ok? Porque essa é a minha indicação suprema. Tá com certeza nos meus top 20 melhores do século. E esse vídeo vai ficar curtinho, ok? Mas antes de eu falar o último, dá um like aqui, comenta nesse vídeo se você gostou aqui de alguma coisa que eu falei. Ou se você conhece esses livros e gosta, ok? Se você não gostar, tá tudo bem. Sei que muita gente não gosta também dos livros que eu tô falando aqui. E até por isso eu não botei Quebrando o Gelo, tá? Porque eu ia ser eternamente julgada por isso. Eu não ia colocar a Ellie Hazelwood aqui, mas eu tive que colocar porque tem um motivo muito especial pelo qual eu gostei desse livro em específico dela. E porque esse livro meio que, tipo, mudou tudo em mim. Eu li ele mês passado, retrasado, e assim, eu amei, sabe? E eu não acho que ele é o melhor livro dela. Pra mim, o melhor livro dela vai ser sempre Amor Teoricamente. O livro que eu tô falando pra vocês é A Razão do Amor. E muita gente acha esse livro um dos mais fracos dela. Só que eu tenho um motivo muito específico pra amar esse livro. Mas enfim, se eu não me engano, esse livro é sobre a Bee e o Levi. Eu não dava nada por eles, mas assim, me encantou que eles. Eu amo essas histórias de desencontros, tipo assim, você pensou que eu falei uma coisa, mas eu falei outra, e no fim a gente passou todos esses anos apaixonados um pelo outro, e a gente não conseguiu gostar de mais ninguém. Eu amo história assim, ok? E não só por isso, na questão romance, esse é o meu ponto. De tipo, e eu sei que ela faz muito isso com alguns personagens, tipo, ela fez agora com Jogo de Amor pra Dois. Mas como esse é um livro mais curtinho, eu não botei aqui nessa lista. Porque pra mim, eu amei esse livro, só que ele não me deu tempo de eu ficar obcecada por ele, entende? Eu acho que ele alterou totalmente a química do meu cérebro quando eu percebi que, independente do que a Bee fizesse, o Levi nunca ia conseguir odiar ela. E também pelo motivo de que, também independente do que acontecesse, ele foi a pessoa que acreditou nela e que lutou por ela até o fim. Tipo, eu acho que é isso que me faz gostar tanto dos livros da Ellie Hazelwood, porque eles não são aquele clichê de tipo, eles se odeiam tanto que ele vai prejudicar ela em alguma coisa, e aí eles ficam nesses joguinhos até que eles se beijam, sabe? Eu acho que é muito sobre
tem um carinho escondido. E é esse carinho que a gente precisa. É por esse carinho que a gente lê as coisas, sabe? Às vezes a gente quer ler uma outra coisa, mas quando eu falo de romance puro, sabe? É por isso que a gente quer ler. É por isso que a gente pensa naquele amor idealizado, sabe? A gente quer esse carinho, a gente quer esse companheirismo, essa lealdade, porque até mesmo quando ela pensou que ele estava colocando ela no buraco, ele estava tentando salvar ela de, tipo, uma possível coisa que o chefe dele ia fazer com ela. Assim, eu acho isso genial, sabe? Esse cuidado que eu acho que toda mulher deseja ter por um homem ou por uma pessoa que ela tá apaixonada. Tipo, é esse cuidado. Agora eu quero saber de vocês. Me conta aqui nos comentários qual foi o livro que literalmente alterou a química do seu cérebro, porque eu tô louca pra saber. Enfim, meus amores, beijo. Eu tô amando ter vocês por aqui. A gente tá quase com 100 inscritos. Ah, mas 100 inscritos não é nada. Pra mim é. Vocês são meus 100 amores, ok? E eu quero muito que esse vídeo aqui chegue pra mais pessoas, pra que a gente tenha a nossa comunidade e o nosso cantinho literário, o nosso mundinho do Ofílias pra gente curtir e aproveitar todos esses momentos que eu tenho certeza que vão ser muito legais. Tchau!